a gente tratar de um assunto que é extremamente importante para todo tipo de atividade que se faça, né? O Estado e o mundo real que vivemos hoje, que é um mundo em crise. Então, veja, não tem como a gente não tratar de coisas candentes, coisas vitais para a gente entender a nossa vida, inclusive a nossa inserção enquanto indivíduos, né? Na sociedade, nas suas diversas esferas de atuação. Academia, fora dela, tudo mais, né? Estudantes, professores, todos envolvidos. Na apresentação que foi feita, eu tenho que acrescentar algum elemento a mais para vocês entenderem um pouco o percurso da discussão de hoje. A área que eu estudo, teoria política, economia política, sem dúvida nenhuma, fundada em Marx, Lukács, de uma certa forma, não é minha especialidade, eu não estudo especificamente, mas a gente está num grupo mais amplo, na UFAL, que estuda Lukács e Messáros, que é o último elemento que eu queria acrescentar para vocês como um filósofo húngaro marxista, vivo ainda, bastante velhinho, mas vivo ainda, muitos já conhecem, porque ele esteve inclusive em Salvador, mas que tem trazido enormes contribuições para favorecer o nosso entendimento do mundo contemporâneo a partir de Marx e de Lukács. Então, eu estou colocando como elo de continuidade. E eu vou poder trazer para vocês algumas dessas contribuições do estudo, fundamentalmente através de uma obra de Messáros, mas que se reporta permanente e continuamente aos textos clássicos de Marx e a formação ontológica que ele, vamos dizer, teve a oportunidade de vivenciar como assistente na Universidade de Budapeste em 1956 com Lukács. Ele é um indivíduo que foi formado com Lukács, na vivência com Lukács, e desenvolveu uma outra esfera de investigação, hoje traduzida de uma forma mais sintética, mas é uma obra que trata de temas muito mais amplos. Aquela obra que foi lançada em 2002 aqui no Brasil, pela Boetreira Editorial, que se chama Para Além do Capital. Um filósofo que hoje mora na Inglaterra, fugiu na época da invasão soviética na Hungria, em 1956, trabalhou na Itália, no México, hoje está fixado na Inglaterra. E está circulando de forma muito mais recente, dos últimos 10 anos para cá, na América Latina. Não só aqui, Venezuela, diversos outros lugares, né? Eu queria, portanto, deixar claro para vocês que o que eu vou poder trazer de discussão aqui vem a partir desse campo de investigação. E que me parece que traz extremas contribuições para a gente avançar na compreensão ontológica dos fundamentos do Estado e das determinações mais essenciais da crise estrutural que o capitalismo vive hoje. Esse é o norte que me deram. E é isso que eu vou tentar articular com vocês hoje. Hoje e amanhã. Eu tentei dividir um pouco o tema, não sei se todos de hoje estarão presentes amanhã, mas para não haver uma repetição, vamos dizer, né, muito similar, né, no sentido de superposição, eu estou tentando hoje, unidos para amanhã, se puderem, a gente fazer uma abordagem hoje mais dos fundamentos teóricos, de uma forma um pouco mais detalhada, mais, vamos dizer, sistemática, no tempo que temos, sobre a questão do Estado e da crise. E amanhã a gente discutir um pouco as alternativas que estão sendo discutidas como saída da crise através de políticas específicas formuladas pelo Estado. Então amanhã vai ser uma discussão a partir dos fundamentos que eu posso tentar expor para vocês hoje, entender como é que está a relação do Estado na era da crise. Quais são as perspectivas hoje apresentadas por muitas correntes de esquerda e de direita para o Estado como solução à crise, de ação do Estado como solução da crise. Keynesianismo, neo-keynesianismo, liberalismo, desenvolvimento, neodesenvolvimento, desenvolvimentismo, uma série de títulos que existem aí que ocultam o fundamental. São repetições do mesmo, mudando muitas vezes os conceitos para, vamos dizer, anunciar a novidade daquilo que não é. E eu só posso falar isso para vocês a partir dos fundamentos da compreensão do que é o Estado, para a gente poder depois, através dessa compreensão, poder decifrar a ciranda de conceitos e
de alternativas, entre aspas, que se apresentam em termos de governos, de propostas partidárias e mesmo de compreensão da relação movimentos sociais e Estado. Tá? Então, é isso que eu queria de, vamos dizer, de trajetória para fazer com vocês hoje. Topam? Mesmo que não posso vir amanhã, eu vou ficar devedora de alguns aspectos que eu não vou poder tratar tudo hoje. Tá bom? Eu gostaria um pouquinho situar melhor a discussão que o Messaros está fazendo, fundamentalmente sobre a crise, e para isso ele teve que entender, recuperar como é que o sistema do capital e o Estado estão atuando e interagindo num cenário de crise planetária, de crise estrutural. Ele vai partir da discussão e a argumentação toda que ele vai usar nesse texto, que eu estou chamando, texto, uma obra, Para Além do Capital, que não é a única, ele também já discutiu, já publicou muitos anos antes no Brasil, Marx, a Teoria da Alienação, ele publicou diversos vídeos mais recentes nessa parceria com a Boitempo Editorial, o último, A Estrutura Social e Consciência de Classe, são 2 volumes. Tem diversos textos que são o Desafio Fado do Tempo Histórico, tem diversos textos hoje que fazem abordagens, vamos dizer, no mesmo campo de preocupação dele, que tem um subtítulo dessa obra fundamental que é Para Além, em direção a uma teoria da transição. Toda a discussão que eu pretendo traduzir minimamente aqui, sumariando para vocês, desses 2 temas relacionados, Estado e crise estrutural, tem na investigação realizada por Messaros, na recuperação dos fundamentos do Estado, de Engels, Marx, Lenin, Rosa, uma série de outros autores que ele cita, a intenção de caracterizar, no momento presente da crise, qual é a função social que está sendo exercida pelo Estado, qual é a crise que determina a reprodução hoje do sistema do capital, desvelando os seus fundamentos, as suas formas mais atuais de, vamos dizer, desempenho e funcionamento, para capacitar as forças antagônicas do capital, portanto o trabalho, portanto os trabalhadores, o proletariado e diversos trabalhadores, para superar o estado existente da ordem social em crise. Então toda a investigação não é uma discussão simplesmente de uma recuperação intelectual, academicista, ou mesmo puramente teoricista. Toda discussão tem uma finalidade, que é capacitar as forças antagônicas do capital a poder atuar com eficácia nesse novo contexto de crise que o mundo capitalista tem vivido e, por ser estrutural, não tem como sair dele. Isso eu vou tentar justificar e fundamentar melhor para vocês. E nesse sentido, ele vai estar recuperando, como já foi mencionado pelo professor Ivo hoje pela manhã, quais são as correntes fundamentais que influíram nos últimos 150 anos aquilo que se constituiu, se denominou como marxismo e as experiências socialistas que se inventou na história mais recente. E ele vai fixar em 2 correntes fundamentais. A polêmica de hoje, o debate teórico, a prática ofensiva socialista que ele vai colocar como meta urgente da história. Não pode se desenvolver se não tiver como parâmetro histórico a necessidade da realização de uma crítica e uma autocrítica profunda para o que se constituiu como 2 correntes fundamentais, não únicas, entre a social-democracia e todas as suas variações de reformismo e o socialismo soviético e a sua influência stalinista. Ele está o tempo todo resgatando a recuperação de Marx e os demais teóricos do marxismo, depois de Marx, tentando fazer a crítica através das lições históricas que essas experiências legaram para gerações presentes, no sentido de capacitar na luta de classe a força do trabalho para superar o capital, não para entrar num movimento circular de repetir os mesmos erros históricos
históricos do passado, mas de aprender com as lições do passado e conseguir propor, constituir uma alternativa efetiva ao capitalismo. Não uma alternativa ideal de um socialismo que pode assumir as formas mais, vamos dizer, desastrosas, ele vai dizer, no sentido da herança que deixou para o movimento comunista internacional, mas no sentido de capacitar a essas forças revolucionárias de construir alternativa, porque ele coloca uma necessidade de urgência histórica. Em uma das passagens do livro que ele fala, nós não temos mais 150 anos para perder na história. E não é no sentido de acelerar de forma imatura, de uma forma voluntarista e fundada na ignorância teórica dos desafios postos para a emancipação do trabalho. Ao contrário, a urgência histórica, como nós vamos tornar-nos capazes de intervir de forma eficaz para construir alternativa, é onde ele pretende contribuir no exame profundo dos fundamentos ontológicos do que é a sociedade que vivemos. E para isso temos que, apesar da urgência histórica, nós temos que ter a paciência intelectual que o Ivo fazia referência pela manhã. Os problemas históricos são enormes. A história continua em desenvolvimento, independente daí do sentido que nós desejamos, sem intervir como devíamos nela. Mas também esses problemas não poderão jamais ser enfrentados com eficácia, alcançando a finalidade emancipatória, se nós desconhecermos as suas características, fundamentos de desenvolvimento e tendências fundamentais. Então, é a urgência, mas parando para retomar o período da história recente dos últimos anos, das últimas 150 anos do movimento comunista internacional. E por que o movimento comunista internacional fala com muita familiaridade? Porque tanto Marx como os demais que têm antes, como Essades e Lukács, tem a clareza que o sistema capitalista não é alternativa para o desenvolvimento da humanidade. Ao contrário, a crise estrutural vem à tona a incapacidade do sistema capitalista resolver os problemas mais fundamentais da humanidade. Não só no sentido de desenvolver todas as capacidades e potencialidades humanas, não só na relação com a natureza, mas no uso e benefício desses avanços das forças produtivas, mas também porque o próprio sistema capitalista está levando e ameaçando a humanidade à própria destruição. Então o desafio histórico que está sendo posto, a urgência, não é porque temos um projeto ideal de uma sociedade, vamos dizer, muito mais atraente do ponto de vista ético, moral, das condições de relações e humanização da vida humana. Isso também, vamos dizer, atributos, mas porque é fundamental para a própria continuidade da existência da humanidade que se construa alternativa ao capitalismo. Não é só um projeto ideal, mas é uma exigência histórica posta para a própria permanência e continuidade da humanidade. Quando a gente for falar mais detalhadamente sobre a crise estrutural, eu vou trazer elementos do porquê que o próprio capitalismo está ameaçando a existência da própria humanidade, a continuidade da existência da própria humanidade. Então veja, pensar como o Messados fez nesse livro, trazer para a discussão as questões que eu pretendo trazer para vocês aqui, expor minimamente, é no sentido de construir essa alternativa. A transição, diz ele, nós já vivemos numa transição, porque o próprio sistema não se sustenta de forma eterna e infinita como desejavam os seus pensadores mais clássicos que desenvolveram toda a teoria liberal e apresentaram a economia política como supra-sumo da humanidade. Esses mesmos gestores da ordem existente não estão conseguindo resolver as contradições que a própria crise do capital tem imposto para os próprios gestores do capital. Eles não vão poder considerar essa questão da finitude, da historicidade de ordens sociais, como Marx sempre colocou em termos de desenvolvimento da humanidade. Eles vão estar girando em círculo, encontrando soluções para a manutenção do mesmo. A administração dos conflitos, mantendo a mesma ordem.
Messaro está preocupado e quer contribuir para aquela corrente que venha a propor alternativa como uma exigência histórica da própria existência da relação com a natureza, ou da própria existência da própria natureza, da qual somos parte integrante e fundamental. Então veja, tudo isso eu estou querendo colocar para vocês mais em termos do horizonte, o pano de fundo da discussão que eu estou trazendo agora aqui para vocês. Discutir, portanto, a exigência histórica de construir uma alternativa hegemônica ao capitalismo, a necessidade de já intervir de forma mais ativa, aprendendo com o passado, para construir mediações e finalidades mais precisas do que é o socialismo, do que é a necessidade da superação do capital e do capitalismo, e a necessidade de a gente passar a intervir na história, recuperando um pouco o culto à ignorância teórica que esse marxismo, que predominou nas últimas décadas, se não mais tempo ainda, levou as diversas gerações da qual somos parte. A ignorância teórica, a ignorância da própria realidade que vive, e aquele dogmatismo, aquele imediatismo, aquela instrumentalização através das instituições, partidos e sindicatos, de intervir na história sem saber o que constituiu aquela história que nós estávamos vivendo e para onde a gente desejava ir, com capacidade de construir alternativa efetiva. Então veja, uma das primeiras questões que Messaro vai trazer uma discussão, eu não vou poder me deter muito, mas ela tem que comparecer no nosso debate sobre o Estado, e eu vou anunciar para vocês que o Estado vai levar um tempinho até chegar no tema, porque tem os pressupostos fundamentais do que é a sociedade capitalista na sua totalidade, para poder entender o papel, o lugar e a função social do Estado. Então, antes de chegar diretamente no Estado, nós vamos ter que entender um pouco como é que funciona o capitalismo. Claro que todos nós sabemos, capitalismo, reprodução do capital, lucro, juro, classe dominante, classe dominada, né? Extração da força, mais além da força de trabalho, tudo isso são conceitos que a gente, de uma certa forma, já tem alguma familiaridade. Messaro vai tentar ir mais fundo um pouco nessa discussão do que é capital e do que é capitalismo. Ele começa em uma das contribuições que ele traz e atualiza para a discussão do século XX e XXI. Não é que ele foi original em anunciá-lo, porque vem demais. Mas como a própria teoria de Marx sofreu diversas formas de apropriações, de aberrações, de desenvolvimentos, negando o próprio Marx, sem dizer que ele negava Marx, o próprio Messaro vai a Marx recuperar toda a literatura produzida por Marx para tentar reconstituir e utilizar esses fundamentos para entender o mundo presente. E nesse sentido, essa distinção, que aparentemente é secundária entre capital e capitalismo, é fundamental na discussão que Messaro vai fazer no paralelo do capital. Isso por quê? Eu dizia para vocês que ele está discutindo através da experiência mais presente, daquilo que se chamou experiências socialistas. E após a experiência do período que vigorou nos últimos 70 anos da experiência soviética, ele pôde retornar a Marx e tentar contribuir de alguma forma no conceito de capital, distinguindo de capitalismo, para entender o porquê na União Soviética, sob formas novas, de uma sociedade que ele vai chamar pós-capitalista, deixou de ser o capitalismo clássico, mas continuou a reproduzir a forma de capital e da produção através do trabalho de exploração do homem pelo homem. Essa distinção, portanto, é fundamental para primeiro sabermos avaliar as experiências recentes. Avaliar não no sentido da condenação, porque nenhum de nós tem interesse de condenar em princípio, a princípio, mas de tirar as lições dos equívocos, erros e fracasso das experiências chamadas socialistas. E aqui ele está usando fundamentalmente por conta da sua riqueza, por conta da sua temporalidade, por conta da própria origem da Revolução Russa, que Marx fez um marco no século XX das tentativas de superação do capital, para usar a União Soviética como parâmetro dessa discussão. Mas a mesma crítica que ele faz à União Soviética,
ele vai estender as outras experiências ditas socialistas. E a contribuição que ele traz na análise dos equívocos cometidos, das concepções que não chegaram a ir a fundo na reprodução das novas relações sociais, na nova forma de organização política que a União Soviética originalmente constituiu. Serve também para a gente entender, não é objeto de análise direta, porque ele fixa nos principais exemplos. Social-democracia europeia, desde a origem da virada do século XIX e XX, até a União Soviética. São os dois exemplos mais simbólicos. Mas serve também para nós hoje que estamos vivendo cotidianamente, com evoluções que estão muitas vezes nos surpreendendo, de sociedades ditas socialistas estarem vivendo um período de crise profunda e de regressão para o capitalismo. E aí eu posso citar a China de uma forma mais anterior, Cuba e Venezuela. A gente pode até discutir melhor depois disso. Estou só sinalizando como os fundamentos da análise que ele faz, vamos dizer, orientadas pela crítica das duas experiências fundamentais que influenciaram o marxismo nos últimos séculos, serve também para a gente entender os processos em andamento que nos rodeiam, que muitos de nós estamos vinculados, torcendo para que não chegue ao desfecho que já se anuncia, o retorno ao capitalismo. Então, eu queria sinalizar isso também para vocês. Por que a distinção entre capital e capitalismo? Já dei um aspecto fundamental. O capital pode sobreviver a formas capitalistas clássicas que predominaram nos últimos 5 séculos da era capitalista, fundamentalmente. Pode permanecer se reproduzindo de uma forma econômica, política e socialmente, no sentido da subordinação e exploração do homem pelo homem, não nos levando nessas experiências sequer uma aproximação com a emancipação do trabalho, com a emancipação e a superação de toda forma de exploração do homem pelo homem, que se foi reconduzida, reconstituída na experiência soviética. Tá? Capital vai dizer, resgatando Marx, existia antes do capitalismo. E o capital pode existir depois do capitalismo. Por isso ele vai focar como desafio fundamental, do ponto de vista da essência, do elemento seminal da reprodução de uma sociedade de classes, na era que vivemos, é a superação do capital. Não basta lutar contra formas variantes de capitalismo. Não basta sequer eliminar as formas clássicas do capitalismo. Porque em nenhum momento estaremos minimamente em direção à emancipação plena da própria, toda forma de exclusão e de dominação dos homens. E, portanto, a recuperação da igualdade real, da liberdade real, acha-se também comprometida nessas novas formas de reprodução de uma riqueza social que é extraída da classe produtora, mas apropriada por uma classe ou por um setor da sociedade que se apropria e determina a finalidade, o modo e a forma de distribuição e alocação dos recursos dessa forma de reprodução social. E o que ocorreu na União Soviética, quando o próprio partido, no corpo diretivo, assumiu o papel começado a fazer equivalente, porque não se constitui exatamente da mesma forma que os capitalistas na era capitalista. Tá? Nesse sentido, de uma forma muito rápida, é fundamental para nós entendermos a distinção entre capital e capitalismo. Marx vai fazer em Estados traz a discussão toda uma recuperação das formas pré-capitalistas, do capital usurário, do capital comercial, como é que isso evoluiu para a forma do capital produtivo, na era histórica do capitalismo. Tem todo um procedimento histórico, recuperação, melhor dizendo, da história de como funcionaram as sociedades de classe até chegar na consumação do capitalismo maduro, que eu não vou poder me detalhar no momento. Mas, sem dúvida, toda essa discussão dos fundamentos, vamos dizer, ontológicos, do que é ser capital, como é que isso se constituiu
como uma forma dominante na era capitalista, não impediu de ele já estar presente de formas antediluvianas, prematuras, os diversos termos que Marx usa nos períodos anteriores. E que, portanto, também pode sobreviver à era capitalista, repondo a sua mesma forma de dominação através da separação entre produtores e aqueles que se apropriam e dominam os meios de produção. Tá? Então, veja, seria interessante, portanto, fazer essa distinção, compreender que a história anterior e a história posterior à era capitalismo, essa mesma ordem de geração de riqueza, assume importância reprodutiva diferenciada, porque não era a forma determinante no escravismo, nem na época medieval, assume a forma determinante no capitalismo, uma forma de organização da produção política e institucional específica e clássica do capitalismo, mas pode sobreviver e se reconstituir sob formas novas. Isso é fundamental que eu queria que a gente pontuasse agora para poder dar os próximos passos na discussão até chegar ao Estado. Veja, por que eu começo com vocês, ao tratar do Estado, a discutir a questão do capital e vou me detalhar um pouco mais ainda o conceito de capital. Até o momento eu estava falando apenas da relação classe dominante, classe dominada, produtores, proprietários do meio de produção, que é a forma clássica que a gente já tem mais ou menos, vamos dizer, detectado como caracterização do capitalismo, da forma da produção, do valor, de riqueza nova, riqueza socialmente produzida, privadamente apropriada. Mas devemos ir um pouco além desses conceitos, não além, mas expandir o significado e a forma lógica de funcionamento dessa forma, vamos dizer, mais visível do que é a produção de valor na era capitalista através da extração da mais-valia. Esse vai chamar a atenção através de Marx? Primeiro, capital não é um bem material. Capital não é as propriedades. Capital não é as diversas formas de propriedade, sejam tangíveis ou financeiras monetárias. O capital é produto de uma relação. E, portanto, entender a relação como ela se constitui, interage, cria uma relação de dependência, onde tanto o capital, o capitalista, proprietário dos meios de produção, como o trabalhador, necessitam, nessa era histórica, dessa relação que ele vai chamar de uma dependência estrutural. Não há possibilidade, na era capitalista, de a classe trabalhadora sobreviver se não for se submetendo enquanto mercadoria à venda da sua força de trabalho para quem tem capital para adquiri-la. Então, veja, do ponto de vista de compreender a consciência de classe, é fundamental, vamos dizer, fazer a radiografia, determinar os principais elementos de como esse funcionamento se dá na história. Nesse sentido, não basta, vai dizer Messados, expropriar os expropriadores. Não basta tomar os meios de produção. Se mantiver a mesma relação de forma dominante e não marginal, como muitos apregoam como possível dentro do capitalismo, se aquela relação que é a fundante do modo de produção continuar em operação e orientando todas as decisões da reprodução da sociedade. Trabalhador se vendendo como mercadoria e capitalista apropriando aquele excedente que a força de trabalho produz para além do que ela custa e que passa para a mão do capitalista como trabalho não pago. Troca-se equivalentes. Riqueza puramente gerada pelo trabalho na relação com a natureza e o meio de produção, que fortalece o capitalista e lhe dá condição de personificação do capital, que é um outro conceito que eu queria introduzir para vocês, que vem tudo de Marx. A Messados trouxe a atualização dessa discussão no tempo presente. O que ele está querendo dizer? É uma relação onde, num dado momento histórico, em condições dadas da era capitalista, isso porque em condições dadas, porque, deixa eu
sociedade de classe é muito mais antiga que o capitalismo. Classe de produtores e classe de exploradores também é muito mais antiga que o capitalismo, todas as sociedades de classe que antecederam. Mas, particularmente no capitalismo, é fundamental entender que é a relação da mercadoria força de trabalho acoplada aos meios de produção que gera a possibilidade de criar a riqueza nova que é apropriada pelo capitalista e que lhe dá condição de classe de capitalista. Nesse sentido, ele vai dizer, o capital é que dá condição ao capitalista. A reprodução contínua e permanente do capital é que garante a existência e a permanência dos indivíduos na classe capitalista. Não é uma questão sociológica, não é questão de polaridade de classes. É a própria forma como se reproduz materialmente a existência social nessa sociedade capitalista que dá força da dominação, que alimenta a condição da classe dominante. E que, portanto, os envolvidos na relação, e aí tem todo o processo histórico da transição do feudalismo para o capitalismo, como se constituiu essa nova forma de produção de excedente, como se constituiu essa forma de sociedade de mercadorias, onde a própria vida humana se transforma em mercadoria. Eu não vou poder me deter aqui agora nesse princípio histórico, nessa transição de constituição, mas podemos sim constatar, se eu posso, vamos dizer, pular algumas referências históricas, que o modo de produção da riqueza no capitalismo foi a forma mais eficiente já encontrada pela humanidade para produzir excedentes e desenvolver as soluções produtivas em relação aos modos de produções anteriores. E nesse sentido, a própria dominância, a própria forma de desenvolvimento onipotente da forma capitalista da ordem social tem uma razão objetiva. Tinha, vou dizer depois por conta da crise, mas no seu processo de constituição histórica se afirmou através não da dominação política, mas através da capacidade de atender às necessidades da reprodução social de uma sociedade de classe, de uma forma muito mais abrangente, muito mais expansiva, que produziu um desenvolvimento e domínio da natureza de uma forma muito mais potencializada, e a sua própria legitimidade está fundada nessa capacidade que teve no período dos últimos 5 séculos de atender à reprodução social de uma forma eficaz. E aqui não estamos tratando de justiça e igualdade, estamos falando de uma sociedade de classes, mas sociedade de classes que deu conta de desenvolver a capacidade humana de criar as condições para a sua própria reprodução. Aliás, de uma forma muito além do que a necessidade. Porque uma das características, além dessa capacidade e legitimidade de produzir o suficiente, o mais do que suficiente, para a reprodução da própria vida em sociedade, constituiu, junto com esse modo de produção e a sua eficiência e legitimidade, e é fundamental que compreendam que a legitimidade é objetiva, está fundada na materialidade da vida, está fundada na forma como o capitalismo conseguiu reproduzir e ampliar as relações sociais e a capacidade de satisfação das necessidades humanas, independente dos níveis dessa satisfação, mas necessidades que geraram novas potencialidades e novos desenvolvimentos. Vem junto com ela um caráter de alienação profundo, que gera exatamente, é a fonte, é o terreno fértil das contradições que o próprio capitalismo, junto com esse desenvolvimento, proliferou, amplificou e nos levou a essa situação de um sistema tão poderoso em desenvolver o conhecimento e a transformação da natureza, ao ponto de hoje ameaçar a própria existência da humanidade. Veja, é uma contradição que não é uma questão de gestão de recursos, não é uma questão de reorientação de finalidades, é porque a própria relação fundante do capitalismo impõe uma contradição fundamental na própria forma da sua produção de riqueza. Classe dos produtores que se
organismo socialmente para produzir, a apropriação privada, não para satisfação, se pudesse ser possível, das necessidades humanas sociais, mas para a reprodução ampliada do capital, do lucro e da acumulação e expansão capitalista. Então veja, a própria forma, a potência que o capitalismo gerou, em termos de herança, inclusive para os próximos tempos que virão, de dominarmos a natureza, não foi isento de uma contradição vital que vem colocando problemas permanentes e amplificados que ele mesmo não pode resolver. Porque a contradição é imanente à própria ordem do capitalismo. Produzir para o lucro, organizando socialmente a massa de produtores, que cada vez tem que ser mais relegado ao plano secundário e descartável, para continuar aumentando a produtividade e a capacidade da acumulação do lucro. O que quer dizer isso? O capitalismo, em toda a história, tem processos de desenvolvimento. O capitalismo, nos últimos 5 séculos, teve diversas fases até chegar ao capitalismo maduro e da crise cultural que nós vivemos. No processo da sua ascendência, do seu maior, vamos dizer, período de crescimento, a incorporação da força de trabalho como aquela fonte de riqueza ineliminável, que dá condição ao próprio capitalista de se transformar em capitalista enquanto classe dominante, foi se expandindo de uma forma crescente, e como não tem como finalidade nem parâmetro e limite o suprimento das necessidades humanas, mas a necessidade do lucro, tem que cada vez aumentar mais a produtividade para reduzir o valor das mercadorias, porque reduz o tempo de trabalho socialmente necessário, com a finalidade de manter-se no mercado, realizando a mais-valia que foi extraída da produção, mas que só transforma-se em capital se consumida. Então veja, a relação produção e consumo é fundamental para o capitalismo e é o seu principal contradição nessa esfera da realização do capital. Produzir cada vez mais, aumentando a produtividade, e aí, para quem estuda tecnologia, que está ligado a esses aspectos da discussão da ciência, a técnica, a tecnologia, a maquinaria só pode, deve, vai até hoje ser desenvolvida se tiver de acordo com o aumento da capacidade de acumulação de capital. E, portanto, nesse processo de desenvolvimento, ter sido esse um fator fundamental de aumento da produtividade, o que é aumento da produtividade? No mesmo tempo se produzir mais. E ao mesmo tempo se produzir mais, na própria história do capitalismo maduro, já no século XIX para cá, a própria Revolução Industrial introduziu a maquinaria como recurso já muito arcaico, visto hoje como tal desenvolvimento tecnológico, já muito arcaico, mas com a mesma função social, com a mesma finalidade de ativar a produtividade para neutralizar a capacidade de reação da classe trabalhadora e extrair dela a capacidade que é para além da sua capacidade física, que é o limite vital do ser humano mercadoria, que é uma das pequenas particularidades que essa mercadoria tem, que todas as demais se consumindo não têm. O capital superou esse limite físico, introduziu a maquinaria, subordinou o trabalhador ao ritmo da máquina, aumentou a capacidade produtiva, incorporando o trabalho morto, já citava Ivo, eliminando o trabalho vivo, que fenômeno que vivemos até hoje, hein? Com a crise do capital, reestruturação produtiva, inovações tecnológicas, just in time, tudo que está sendo alterado em termos da sociologia do trabalho, tem a mesma vinculação com a finalidade de aumentar a capacidade de acumulação do lucro e não de restituir a capacidade, o poder de decisão do trabalhador na linha de produção. Muitos caíram nessa esparrela da época da reestruturação produtiva, que não tem nenhuma finalidade de interesse emancipatório para a classe trabalhadora. São formas mais sofisticadas e novas de subordinação que produz maior exploração.
não tenho dúvida. Já lá, nas formas mais pretéritas, Revolução Industrial, a finalidade era a mesma, a função social da tecnologia, da maquinaria, exercia a mesma, alcançava a mesma finalidade. Então, veja, eu estava falando da contradição. Ao mesmo tempo que tem que acumular lucro, porque o lucro expansivo é uma tendência inevitável do capitalismo, crescer, expandir, acumular. Lembra que eu dizia? Que é o que dá condição para a classe capitalista. E entre elas, todos desejam o mesmo, como dizia Adam Smith. Todos desejam o mesmo. E todos concorrem entre si. Então não é um sistema que absorve um conceito estacionário, que absorve um conceito de finitude. É de movimento contínuo, crescente e expansivo. O capitalismo vive as suas crises porque barreiras e bloqueios interagem e dificultam essa tendência ao crescimento, que já vem da economia clássica, não é um conceito criado por Marx. Capitalismo só pode ser capitalismo em permanente e infinito crescimento da acumulação. Então veja, a acumulação e a necessidade do crescimento impor alterações com a introdução da maquinaria, com o aumento da produtividade, que é o mesmo princípio lá na Revolução Industrial até os dias de hoje, enquanto houver capitalismo, com formas variadas de alteração, reduz a força de trabalho, reduz a necessidade da força de trabalho. Já na Revolução Industrial, e mesmo depois, 10 trabalhadores poderiam ser substituídos por uma máquina que demandava a operação de 2 trabalhadores, hipoteticamente. Então veja, é uma forma tanto de controle sobre o excedente da força de trabalho, que ameaça a necessidade de aceitar as condições de exploração postas para aqueles que trabalham, fenômeno também similar ao que vivemos hoje com o desemprego crônico, tá? Mas também aumenta a capacidade produtiva, reduzindo o comparecimento de um universo de indivíduos sociais que atuam com uma dupla função: produtores e consumidores. Produtor é o gerar valor, que é o que dá força para a classe que domina. E aí o núcleo fundamental, o objetivo da alienação. O próprio trabalhador produz a força que o domina, a riqueza que ele produz e que capacita a classe dominante de manter a sua exploração e a sua condição de mercadoria. Nesse sentido, ele vai, como produtor, cada vez aumentar mais o trabalho excedente, através do aumento da produtividade, cada vez mais, portanto, mais valia passa como trabalho não pago para a classe capitalista, que concentra cada vez mais riqueza, mas ao mesmo tempo gera uma contradição insanável pelo capitalismo. Insanável pelo capitalismo. Pode ser administrado no tempo dependendo das suas fases de desenvolvimento, mas é imanente à própria ordem constituída historicamente. Ao mesmo tempo em que ele torna supérflua boa parte da força de trabalho produtora, ele incapacita essa classe trabalhadora de exercer a sua função de consumidora. E eu dizia há pouco que a mais-valia é extraída no processo de produção, mas o capital se realiza na circulação. Não basta ter mercadorias produzidas com base no trabalho explorado, na planta, no estacionamento, nos estoques da fábrica, nos estoques das unidades produtivas. Ela se transforma em riqueza nova ao se transformar aquela mais-valia em capital. Então os dois pontos são fundamentais: produção e consumo. Trabalhadores que produzem, trabalhadores que devem consumir para realizar o capital que foi extraído de si mesmo. O trabalhador compra o que produziu, realiza o capital que lhe impõe a condição de explorado. Esse é o elemento vital do forma de ser do capitalismo. Não é uma questão de gestão política, não é uma questão ética, não é uma questão que possa respeitar critérios de justiça. O que eu estou querendo trazer para vocês de uma forma muito sumariada é que a própria ordem da reprodução do capital impõe todas as outras esferas da dominação política, da dominação ideológica, do esvaziamento da consciência de classe, das formas de dominação, das formas ideológicas mais perversas. Veja, porque esse é o elemento fundante
da ordem social capitalista. Falávamos do trabalho, o fundamento do ser social, o trabalho assalariado, o trabalho abstrato na ordem capitalista é o elemento fundante, mas que tem que ser reconhecido enquanto uma relação de dependência. Se coloca os dois elementos, capital e trabalho, para, em operação, produzir a riqueza no capitalismo. Abro parênteses. Estou caracterizando isso nessa ordem histórica que vivemos. O trabalho tem uma vantagem fundamental, exatamente por ser o fundamento do ser social. O trabalho, em formas diferentes historicamente, pode subsistir, deve subsistir, porque é a relação direta com a natureza, sem o capitalista, ou sem o capital. O capitalista não existe sem o trabalho. Só um parênteses. Na ordem atual, os dois são necessários que compareçam na relação entre meios de produção e força de trabalho. Mas do ponto de vista ontológico, universal, o capitalista necessita mais do trabalho do que os trabalhos da sua reprodução social e outras novas formas históricas de constituição da relação à natureza. Essa é uma das formas expressas daquilo que a gente fala muitas vezes de uma forma muito filosoficamente abstrata, entre aspas. Trabalho é o fundamento do ser social, trabalho é o fundamento social. O trabalho assalariado é o fundamento da relação com o capital, do modo capitalista de produção. Mas o trabalho pode extrapolar e superar essa forma e reconstituir formas emancipadas de trabalho. Para capitalista não tem condição de existir que não seja através da dominação e da exploração material objetiva da base material da produção da riqueza. Então veja, essa questão da relação é fundamental que a gente fixe. E é fundamental perceber que isso é um modo de ser do capitalismo. Essa necessidade de ampliar a produtividade para cada vez apropriar-se e acumular mais capital, não tem outro caminho. É uma tendência já apontada por Marx que vai provocar uma série de desdobramentos do ponto de vista do funcionamento do capitalismo, naquilo que Marx apontou com a tendência, a queda tendencial da taxa de lucro. O fundamento histórico, a forma de funcionamento real, objetiva do capitalismo, está posta aqui. Marx só viu tendência. Uma lei geral que muitos disseram que estava desatualizada e que se coloca hoje de forma explícita na crise estrutural. Mas não basta a gente só ver a caracterização do funcionamento do capitalismo. O que eu quero trazer para vocês, para a contribuição maior de mensagem, é a gente entender a lógica, os seus constituintes essenciais e como é que ela funciona e não pode funcionar de outra maneira. Portanto, essa tendência a aumentar a produtividade, reduzir o trabalho vivo e ter como vital para a existência do capitalismo expandir a acumulação de capital, cada vez mais mais-valia, mais trabalho excedente, descolado das necessidades humanas, visando só a realização do lucro, é uma contradição insanável do capitalismo. Não é uma questão de reorientação, de determinação, de regulação da forma capitalista de ser. O capital e o capitalismo funcionam assim ou não funciona. É um fundamento ontológico dessa forma histórica, datada, definida, mas enquanto for capitalismo, e se chama capitalismo, do século XVI, enquanto existir, mesmo variando no seu processo de desenvolvimento as formas de realização dessa acumulação crescente, é essa forma de funcionamento da relação capital que coloca o elemento molecular mais vital para a ordem. Portanto, qualquer alteração, qualquer intervenção externa a essa lógica fundante da reprodução da riqueza capitalista, que venha por combates das mais diversas ordens, vai dizer nessa, pode ser a mais radical possível, se não quebrar essa forma de reprodução de riqueza, se não quebrar essa forma de relação homem-natureza, não superar no sentido de criar uma outra que substitua,
não há qualquer possibilidade de reverter as perversidades, desigualdades e destrutividades do sistema. É a sua tendência fundamental. Então veja, compreender, portanto, o que é o capital e capitalismo, já vimos a distinção, coloca como o desafio presente para qualquer luta emancipatória, vai dizer Lesage, a luta contra o capital, contra essa ordem reprodutora de riqueza, essa ordem apropriadora de riqueza, essa forma de distribuição de riqueza. Um outro elemento fundamental que o reformismo nos deixou de herança, e muitos que alegam, inclusive, ser esquerda radical, caem na armadilha da distinção entre uma política de combate na distribuição e depois, quando for possível, uma política de combate na esfera da produção. Então eu luto por políticas sociais, e na minha área é uma área extremamente desenvolvida, luto por direitos, luto para retornar para a classe trabalhadora um pouco mais do produto do seu trabalho, mas não altero em nada, deixo intocável, intacta essa forma reprodutiva que é o lucro seminal de toda exploração do trabalho. Muitos de nós acreditam, e vamos chegar no estado logo mais, que podemos avançar, gradativamente, passo a passo, melhorando a distribuição da riqueza e as formas mais variadas que estão em cada universo dos nossos trabalhos e investigações, para depois enfrentar o núcleo da produção que gera essa forma de apropriação de riqueza, e nós estamos lutando contra moinhos de vento. Se achamos que alcançaremos ou nos aproximaremos da emancipação, lutando apenas na esfera da distribuição e na garantia de direitos. Porque a produção, que é o que sustenta e determina, vamos dizer, a margem da distribuição, está preservada, está intocada, porque a esfera do combate da luta de classes não é à toa, é uma estratégia, vamos dizer, conscientemente concebida desde a origem do liberalismo, é criar uma disjunção entre política e economia, entre distribuição e produção. Essa disjunção é propriedade do fundamento liberal da organização dessa sociedade. E nós, muitas vezes, nos apropriamos, sem que percebamos, dessa mesma disjunção. E o que eu estou combatendo o tempo todo ao começar a abordagem de Lesage discutindo capital e capitalismo? É não cair na armadilha da disjunção. Eu poderia muito bem entrar na discussão do Estado direto com vocês. Eu estaria na esfera apenas da regulação, na esfera apenas da administração política dos recursos disponíveis na esfera da política. Descolado do funcionamento da ordem, aquilo que caracteriza esse modo de produção histórico, e estaria incapacitada de entender a política pela própria política, o Estado pelo próprio Estado. Eu pretendo com vocês, e vou acrescentar alguns outros elementos, é chegar no Estado como parte complementar, fundamental e vital, que possibilita a reprodução dessa ordem. Não é nem, vai dizer Lesage, nem a parte subordinada, nem parte independente autônoma. Chegarei lá. Mas eu estou querendo exatamente reunificar, rearticular na totalidade social do modo de produção capitalista o lugar que cada esfera dessa totalidade, cada parte e segmento dessa totalidade ocupa para manter o todo funcionando. E nesse sentido, retomo novamente a prioridade ontológica do trabalho, que se dá na relação da produção da riqueza e da exploração do trabalho salarial, que não se dá só de uma face de classe, que depende da relação, a presença do capitalismo como proprietário dos meios de produção. É esse núcleo reprodutor da transformação homem-natureza nessa era histórica que dá o sentido e requisita a organização do restante da totalidade social.
na esfera da ideologia, na esfera da arte, na esfera da religião, na esfera da política, nas demais complexos sociais que compõem toda essa complexidade da vida contemporânea, da sociedade e da reprodução social contemporânea. O que eu disse para vocês? Primado ontológico, no sentido de limpar toda a contaminação que acusava Marx, mas também acusa Lukács e Messaros, de que há um determinismo econômico. Primado não é exclusividade. Primado é porque não há possibilidade da existência humana se não houver a realização e a produção das condições materiais de existência em cada período da história. Não há condições de sequer discutirmos e termos tais e tais formas de Estado se não houver a necessidade do apoio político do Estado para aquela forma específica de reprodução da riqueza, que é a relação capital-trabalho. Portanto, entendendo de uma forma um pouco mais aprofundada, extraindo a essência, os fundamentos que determinam e são imanentes à ordem, independe de quem vê, independe da teoria que analisa, independe da classe a consciência que tenha, funciona assim desde que é capitalismo e enquanto houver capitalismo. Não porque é uma força transcendental, não que é algum poder divino que nos impôs, é fruto do desenvolvimento da história humana. Em momentos dados da história, feito por escolhas humanas, em condições que não escolheram, que naquele período da história da transição do feudalismo ao capitalismo, se colocou como a mais eficiente para o desenvolvimento da humanidade. Tanto que agora pensamos a abundância que podemos pensar numa sociedade igualitária. Não poderíamos pensar em condições anteriores ao próprio modo de produção do capitalismo, onde imperava a escassez. Então veja, essa forma de funcionamento não pode ser relegada a um plano secundário quando tratamos, investigamos ou atuamos nas outras esferas da sociedade. Que em última instância é ela que articula a possibilidade material da existência da vida. Ela que articula toda a disseminação e a circulação da riqueza. E não é a distribuição, é a distribuição com a produção. Não há distribuição da riqueza sem uma determinação, uma exigência, uma forma particular de reprodução da riqueza. Então não basta combater na distribuição e deixando intacta, reafirmo, a forma da reprodução ampliada da riqueza, que tem leis próprias. Leis próprias, não a lei do decreto jurídico legal como nós conhecemos as nossas constituições. Isso não é lei própria. Lei própria, no sentido de Marx, no sentido que usa Lukács e Messaros, é aquilo que expressa o seu movimento fundamental, a continuidade do processo com as suas modificações e desenvolvimentos. Que nem falava o professor Iduconé hoje pela manhã, a teoria do valor-trabalho. É uma lei geral do capitalismo. Enquanto houver capitalismo, vai ser através da mensuração do tempo de trabalho socialmente necessário que determina o valor gerado pela produção em relação à natureza. E pode-se teorizar o que queira. Ela retorna como a melhor forma explicativa da relação entre as mercadorias, da apropriação da riqueza e da reprodução da riqueza em última instância. Lei geral é porque ela é, do ponto de vista ontológico, ela é expressão da história. Ela reflete, ela expressa a continuidade de algo que não é temporário, conjuntural e passageiro. Portanto, deixar de reconhecer as leis gerais do capitalismo, nesse sentido dado, é tentar dar uma potência à intervenção política, à subjetividade fragmentadora do real, que quer ver só o que interessa para reafirmar suas intenções, e nos transforma em forças sociais incapazes de realizar a superação da ordem. Caindo na armadilha do reformismo, caindo na armadilha do stalinismo, caindo na armadilha dos socialismos, que não são socialismo, como aqueles que se apresentam na conjuntura atual. Por quê? Porque a gente, perdendo a essência das leis gerais do próprio capitalismo, a gente acha que a administração de algumas esferas reverte para um primado ontológico
aquilo que não é determinante, é determinado pelo primado ontológico. Portanto, as formas sociais possíveis de organização se integram, tem uma relação de reciprocidade com a forma da reprodução da riqueza, mas sem ela, nada se coloca ou se desenvolve. Portanto, para facilitar, muitas vezes, abrindo um parênteses, o que tem acontecido na experiência socialista, socialista? Qual é a principal observação que fazemos hoje? Tem educação, tem um serviço de saúde excelente, tem um certo desenvolvimento de habitação, Quando a gente vai passar dessa esfera da distribuição, das experiências socialistas, e ver o grau de liberdade, o grau de igualdade, a interação entre meios de produção e verdadeiros produtores, a gente começa a observar a recolocação ou do Estado substituindo o capitalista na forma clássica, ou novas formas de, vamos dizer, cooptação da classe trabalhadora, que se submete muitas vezes voluntariamente por troca de alguns benefícios da distribuição dos serviços sociais, deixando de compreender os outros laços de dominação, que são mais difusos, mais tenos e encobertos pela satisfação de algumas necessidades básicas. É o que muitas vezes eu ouço de companheiros que continuam a defender o socialismo Cuba, o socialismo na Venezuela, o socialismo na China, na época da União Soviética. Se examina o núcleo fundamental, aquele primado ontológico, de que toda a sociedade se constitui de uma forma histórica determinada, em relação com esse primado ontológico, a gente vai observar que não avançou um grau em emancipação, que a liberdade é totalmente vigiada e cerceada, que não há igualdade, que não há o mais importante, autodeterminação. Capacidade de tomar decisões do que vai fazer enquanto produtores da existência na vida. Esses produtores, em todas essas sociedades, continuam subordinados, transferindo o poder de decisão para aqueles que julgam defender os seus interesses. Não há qualquer viabilidade. Temos visto já, em decorrência de décadas, o que resultou a instauração de novas formas de alienação, novas formas de poder, novas formas de dominação. Nesse sentido, o Estado vai dizer que um dos principais problemas da União Soviética, os principais problemas daquilo que propôs-se a fazer, não que era viável historicamente, o socialismo de sua Paris, que é uma longa discussão que tem dentro da esquerda internacional, né? Já não era viável da forma como pensava o Estado. Mas um dos principais problemas que causou maiores danos à própria apropriação positiva da classe trabalhadora. Poderia não ter concluído o projeto como ele enviado historicamente, mas a forma da experimentação histórica, aquele caráter pedagógico que muitos atribuem como extremamente fundamental para qualquer experiência fracassada. O que a gente observa nessas experiências é que mesmo esses elementos de experiência, conscientização, apropriação de uma nova relação humana, não se desenvolveu, sequer se pôde colocar nessas experiências. No sentido de classe, não estou falando no sentido do respeito da cidadania, no respeito que os indivíduos, muitos atribuem que a relação nessas sociedades é muito mais de valorização do trabalho. Mas valorização do trabalho que continua mantendo mesmo o melhor valorizado na condição de subordinação, de ausência de consciência e autodeterminação. Porque está cindido entre quem possui o poder, os meios da riqueza, da produção da riqueza e quem produz a riqueza, em todas essas sociedades. Portanto, para mensagem, o socialismo, nenhuma delas sequer avançou no núcleo fundamental. Primeiro, para constituir aqueles socialismos, teve que acentuar a cisão entre produtor e meio de produção e teve que fortalecer predominantemente as experiências que a gente observa, o Estado como a força política que vai exercer o papel de personificação do capital, que é o conceito novo, adicionar o outro conceito que Mercado de Trabalho, que vem de Marx. Não é um conceito que ele criou. Ao entendermos
que é assim que se produz a riqueza nessa sociedade de classe. E na pós-capitalista, de uma certa forma, para iluminar e nos facilitar fazer a crítica profunda daquela experiência para superá-la. Não é a presença do capitalista que determina a relação de produção de capital. É a relação de cisão entre meios de produção que estão nas mãos de uma camada da população, que toma as decisões e que aloca os recursos de uma forma centralizada e de determinação unidirecional. Os trabalhadores não podem intervir no processo, a não ser executando operativamente as metas, os planos e a produtividade que tem que alcançar. Continuam, portanto, subordinados, sem recuperar minimamente qualquer grau de emancipação, qualquer grau de liberdade real, qualquer grau de igualdade no poder de decisão. Então, veja, também, compreendendo a relação, a gente pode observar que outras figuras, outras instituições, outras formas de organização social passam a ocupar a função que a classe capitalista ocupou dentro da sociedade capitalista, como personificações do capital. A interação que eu dizia, da relação, tem que ter o sujeito que vai colocar em operação a relação capital, que vai ser proprietário de meio de produção e obedecer à ordem e à lei geral da população expansiva e cumulativa. A classe minoritária vai desempenhar esse papel como toda a sociedade de classe. E tem também o que o mensagem vai falar, a personificação do trabalho, que é o trabalho estranhado, é o trabalho abstrato, não é qualquer trabalho, é o trabalho que foi condicionado historicamente a exercer a função de produtor naquelas condições históricas. O trabalho sobrevive, o trabalho se modifica, o trabalho se transforma profundamente no ser social. A relação com a natureza vai ter diversas outras condições de poder se desenvolver. Na relação da sociedade de classe, ele também ocupa um papel de personificação do trabalho, que não é um trabalho verdadeiramente emancipado. Nesse sentido, as personificações no desenrolar da história do capitalismo e das sociedades pós-capitalistas podem ser assumidas por outras formas e camadas sociais. E vou dizer para vocês, não só em termos de ordem social, em termos globais. Esse mesmo conceito nos ajuda a entender como é que, por mais bem intencionadas, por mais, vamos dizer, profícuas, do ponto de vista de atos de desespero da classe trabalhadora, também ocorre esse mesmo tipo de incompreensão quando se atribui experiências de autogoverno em cooperativas e empresas ocupadas por trabalhadores, pelo simples e mero fato de terem tomado ou expropriado os meios de produção, mantendo em todas as demais relações a relação capital-trabalho que impõe a sociedade das mercadorias. Então, veja, nessas experiências, eu tenho estudado um pouco as fábricas ocupadas, a partir dessas teses fundamentais do Mensagem, para entender o que se passa lá, os próprios trabalhadores passam a ocupar o papel de personificações do capital, independente da forma social e política da organização. Eles podem até mesmo decidir em regime assemblear, em regimes de democracia direta, as decisões da reprodução da unidade da fábrica ocupada. Mas aquelas decisões são extremamente restritas na esfera de como nós vamos autoexplorar, na esfera de como vamos potencializar nossa carência de capital, na esfera de como vamos otimizar os recursos e o atraso tecnológico, que não há capital de giro nem capital acumulado, serve quase só para repor a própria subsistência do trabalhador, e a falência dessas experiências é previsível, porque todo o universo social no qual elas estão inseridas como um enclave estão ordenados, dirigidos e orientados sobre a relação capital e a forma mercadoria da reprodução social.
que a partir dessas pequenas unidades pode se ampliar, como se multiplicassem, por quantidade, por persistência, por efeito demonstração, através de uma dita coexistência pacífica com a concorrência capitalista. Quem estuda minimamente esse setor detecta os problemas. É inevitável que se não perceba os problemas, mas justifica que é um problema de tempo, não percebe que a própria concepção do que é tomar o capital nas mãos implica que não vai dominar e controlar o capital, vai ser controlado e dominado pelas determinações do mercado no qual estão inseridos enquanto produtores e consumidores. Se a gente fica só na esfera do domínio, da posse, da regulação, da consciência e todas as demais esferas da vida, o capital ainda é a forma onipotente, onipresente da regulação da reprodução social, essas experiências, por mais meritórias que sejam, porque são pessoas valorosas, que honestamente estão tentando encontrar alternativa de sobrevivência do desemprego crônico, elas fracassarão no processo. De duas formas. Em Rosa de Luxemburgo escrevia isso no século XX, século XX, século XX. Ou elas vão fracassar no sentido econômico, não vão conseguir sobreviver e ter capacidade de continuar a linha produtiva das mercadorias que elas forneciam e que tiravam a sua fonte de sobrevivência, ou vão se transformar em capitalistas com o nome de trabalhadores, explorando os seus próprios trabalhadores, determinando com eles a taxa de mais-valia que vai ser auto-apropriada, auto-explorada. Isso já se dá, gente. Quem estuda isso tem dados em abundância dos dilemas, das contradições e das frustrações dos trabalhadores que mergulharam de forma heróica nessas experiências. Uns vão justificar e vão tentar mascarar as contradições vitais, dizendo que é uma questão de gestão. E mais, pedindo ajuda do Estado, chegaremos lá, pedindo uma ajuda externa para que não seria autodeterminação. Começa por aí, a contaminação vem de fora por outros meios, é só o mercado. Eu tenho experiências que eu convivi, e muitos de vocês podem conhecer uma no Brasil, que é das mais politizadas, que é a Flasco. Eu estive lá. Eles defendem aquilo como a experiência mais avançada que eles conseguiram chegar. Eles têm noção da crítica, mas ainda assim acham que é possível progredir, expandir a emancipação do trabalho. E todos os dados que me deram, que eu vi, condenam aquela experiência para o futuro. E não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem, eu dou elementos de só. Sobre uma experiência, sobre outra. Então não é uma coisa que não é representativa. Tá? E nem a Zanon, tá? Que é uma grande ícone da experiência do movimento das fábricas recuperadas na Argentina, também tem livros e livros sobre os problemas que eles vivem e que contornam, muitas vezes mascarando a verdadeira contradição, para manter o valor político da experiência. Tá? Aquela diferença, eu dizia para vocês. Acabam colaborando para a deseducação da classe trabalhadora, nesse sentido último, de criar uma força que possa superar o capital e ser capaz de construir uma alternativa ao capital. Não adianta só destruir o capital, nós temos que ser capazes de construir o socialismo nas condições que elimine todas essas armadilhas e distorções que já vivemos no passado. Nesse sentido que eu estou dizendo, hein? Todo o mérito e, vamos dizer assim, reconhecimento destas experiências. Mas se nós queremos ser verdadeiramente revolucionários e mudar o mundo, nós temos que enfrentar todas as nossas contradições sem temor de censura, sem temor, não, sem a perseguição daquelas limitações que pode ser dito e não dito. E aqui nós estamos falando de pessoas responsáveis. Eu não tenho nenhuma restrição em falar o que eu penso, o que eu estudou e o que eu tenho fundamento. Divergências vamos ter, sem dúvida. Mas nós temos que enfrentar os desafios para superar o capital. Um deles é não mascarar as contradições e as experiências insuficientes que nós temos tentado transformar como modelo de superação do capitalismo. É nesse sentido que eu estou dizendo. Eles estão tentando do jeito deles, mas nós temos que ir para além dos limites que eles mesmos muitas vezes não reconhecem, tentando entender o que se passa, investigando. Tá?
E nesse sentido, esse conceito do Message, de Message, eu estou dizendo que ele trouxe a discussão agora, reafirmo que está em Marx. Estou secando, né? Obrigada. É muito importante esse outro conceito. E eu estou dizendo para vocês aqui, olha, um grande panorama de conceitos, de ideias e de fundamentos que o Message traz nesse livro. Tá? Um panorama. É mais para provocar a minha curiosidade de tentar dar a abordagem do tema do Estado e, vamos dizer, solo, vamos dizer, sólido, batido, estrutural, que não é gelatinoso e não vai se afundar. Nesse sentido, da compreensão do mundo. Tá? Então, esse conceito de personificação do capital também é fundamental até para a gente estudar as experiências alternativas gestadas pela própria classe trabalhadora. Porque essa questão do primado da relação do capital enquanto forma global, do capital social total, de se reproduzir, de impor condições que são inegociáveis. Ele tem que ampliar, ele tem que aumentar a taxa de exploração, ele tem que apropriar de mais-valia para existir enquanto modo de produção. Isso não é negociável com o capital. A gente negocia direitos, mas aqueles direitos que nós conseguimos conquistar no passado, em nenhum momento questionou ou impediu a tendência crescente da expansão do capital. O que significa expansão do capital? Aumento da exploração. O que significa aumento da exploração da classe trabalhadora? Distanciamento e afastamento da sua emancipação. São sinais contrários. Crescer, distribuir, a fonte vem da exploração. Se a gente quer só distribuir, mesmo que com as melhores das extensões, mantendo intacta a forma de relação capital, nós estamos usufruindo de benefícios, colaborando e sendo cúmplices do aumento da exploração. Por que é tão importante para o liberalismo e para a burguesia separar um do outro? Primeiro, protege a desigualdade econômica, é o fundamento da sociedade de classes, como não é competência da sociedade, e o liberalismo faz isso com muita propriedade, porque a propriedade privada é um direito natural que antecede as leis, que antecede as constituições, que, aliás, as constituições mais cidadãs que sejam, têm como pressuposto o respeito à propriedade privada. Quantos de nós, vocês são muito novos, nos iludiram nos anos 80, que agora a sociedade brasileira ia mudar? Veja, olha o fundamento da melhora que nós, naquele momento, nós não, outros, se iludiam de que nós estávamos avançando no socialismo, nós estávamos avançando na democratização da riqueza, nós estávamos avançando. Olhando e analisando o capitalismo como ele é, a sua lógica imanente de funcionamento, as suas leis gerais, que mais uma cabe acrescentar nesse momento. O capitalismo, a forma de capital, de acumulação de capital, é concentradora de riqueza, não por ganância dos executivos, como apregou lá a explicação da crise de 2008 nos Estados Unidos. Não é ganância, é uma necessidade vital, é a forma de ser, é competição, tem que acumular e tem que concentrar. Como é que podemos pensar em uma democracia real dentro do capitalismo? Democracia do quê? Das migalhas? Mantido intacto a fonte de toda a desigualdade e exploração? Veja, uma lei geral que a gente deixa de lado. Se alguém conheceu, através de Marx, isso explícito, a hora que vai discutir política, a hora que vai discutir intervenção do Estado, lutas sociais, deixa de lado. Por que eu estou trazendo para vocês isso? Para chegar no Estado, tudo vai ficar um pouco mais claro das críticas que eu vou fazer da concepção de Estado que predomina dentro da esquerda e dentro da teoria dita crítica. Nesse sentido, não há como humanizar o capitalismo. Não há, porque a sua própria finalidade é lucro e riqueza em si mesmo, e não as necessidades humanas, a reprodução da humanidade. Ele pode levar ao ponto de destruir a humanidade e não vai ter uma autoconsciência do capitalista ou do capital de falar, para, senão a gente desaparece. Porque o capital é incontrolável. E é incontrolável por quê? Um termo desse tamanho que pesa como um gigante na cabeça das pessoas que acham que dá para fazer por dentro as transformações do Estado e do sistema capitalista.
ele é incontrolável, porque, veja, na própria ordem de desenvolvimento dessa forma de produção, que se constituiu essa nova forma de produção de riqueza, que se pôs a força de trabalho como mercadoria, e a lógica é a riqueza em si mesmo, e o lucro em si mesmo, e que o próprio capitalista, concorrendo entre si, não pode determinar outra razão da sua existência, a não ser reproduzir aquela forma de riqueza historicamente constituída no desenvolvimento da humanidade. E aqui eu estou abrindo mão de diversos elementos históricos, estou só constatando o movimento fundamental da transição do feudalismo ao capitalismo. O capitalismo existe e se reproduz dessa forma de exploração do trabalho não pago, de apropriação do trabalho não pago, dessa grande maioria que se vende e não tem outra forma e transforma em mercadoria. É um fator de produção, dá mais gente. Não tem mais humanidade nessa relação na sua base fundante. Não tem como humanizar o trabalho assalariado. Ele é uma personificação do trabalho. Ele é um trabalho que pode ser trabalho no futuro. Então veja, o capitalista da mesma forma vai dizer Messados, controla os meios de produção, controla a reprodução e a exploração da mais-valia. Mas ele mesmo é controlado pela necessidade de acumulação expansiva do capital. Ele, enquanto sujeito da classe que domina a reprodução social, não tem como contrariar a própria lógica, a não ser deixando de ser capitalista. É nesse sentido, de controlar com desejos e determinações pessoais, subjetivas. A sua subjetividade, a sua condição de classe está posta para fora dele, na relação que se dá da produção da riqueza e que ele, por acaso, ocupa na estrutura social, a classe que se apropriou disso na história. Então veja, o próprio capitalista também é controlado. E não é no sentido de isentá-lo do seu papel de exploração e da perversidade do sistema que ele reproduz, defende com todos os meios. Mas é porque a própria forma alienada daquela alienação original que eu falava, entre produção social e criação privada, entre produção da riqueza para satisfazer necessidades, mas movida pela finalidade do lucro, tudo contrariando a existência humana, tudo contrariando o reconhecimento do ser humano como ser humano produtivo, consciente, criador, tudo contrariando a possibilidade de satisfazer as necessidades só são satisfeitas como valor de uso, se for veículo como valor de troca, como diz Marx. O valor de troca é a finalidade. O uso de todo o conhecimento, de toda a ciência, de toda a transformação da natureza, só se desenvolve se vier a surtir efeito em termos de valor de troca e acumulação de capital. Então veja, a própria forma do capital funcionar impõe aos homens, num processo profundo de alienação, uma dominação sobre a própria existência humana que desumaniza pela condição da forma como reproduz a própria sociedade. Não é uma questão de consciência, não é de descobrir e reverter na consciência. A gente discorda a nível da consciência, a nível da ciência, a nível da politização, do conhecimento da história, para quebrar essa lógica, não convencê-la persuadida de que pode ter outro funcionamento, outras leis gerais e outra finalidade. Por isso o Mestrado vai falar que tem que ser a superação da ordem. A superação dessa lógica. E não é uma ordem mais democrática, menos democrática. Não é o capitalismo do neoliberalismo ou o capitalismo do keynesianismo. É o capital. A forma que o capital exige é que vai assumindo adequadamente na forma da organização da sociedade total para favorecer o desenvolvimento da expansão da acumulação. E aí pode variar das mais diversas formas, vamos ver logo na questão do Estado. Tá claro? Então veja, essa questão da incontrolabilidade é um outro conceito fundamental. Porque aqui mais perto estamos chegando para tratar da questão do Estado. Veja, qual que é toda a intenção, todo o fundamento do aparato político e das forças de esquerda que representam os trabalhadores de usar esses meios, esses espaços e essas instituições. Defender o seu projeto de classe. Agora, defender na esfera da política, tentando regular e controlar o capital. Porque o conceito da incontrolabilidade, ontologicamente, esclarece uma série de problemas e fracassos
que nós tivemos com as nossas ilusões democráticas, com as nossas ilusões de cidadania, nas nossas ilusões de expansão dos direitos universais. Porque a regulação externa, quando existe, ainda assim é para favorecer a reprodução do capital. E vou despejar. O Estado não é uma coisa descolada da própria reprodução do capital e proprietaridade social. Chego já, queria afirmar um pouco mais nesse conceito da incontrolabilidade. Para nós é mais claro entender que a classe trabalhadora não controla nem sua forma de existência. Ela se vende e se dispõe ao que tem de alternativas à sua própria vida. A classe capitalista também, apesar de classe dominante, privilegiada, maior responsável do ponto de vista histórico, da manutenção dessa ordem da reprodução exploradora, também não tem controle sobre a sua condição de classe. Ela tem que exercer e atender e colocar aqueles imperativos da reprodução do capital em funcionamento mais adequado, o mais expansivo, o mais estável, para se manter enquanto classe. É muito comum em classes de primeiro ano, de serviço social, de economia política, quando a gente vai discutir algumas coisas de Marx, que tem a ilusão do bom capitalista, né? O bom capitalista. Porque se todos não concordassem que é uma injustiça com os trabalhadores, não virássemos, né, a ordem no sentido de favorecer o bem para a classe trabalhadora. Isso é muito comum na minha área. Né? Esse apelo moral, né, religioso, muitas vezes, o fundamento do serviço social, muitas vezes fundado na religião, de fazer o bem. Por que o capitalista não pode ser convencido de que ele está fazendo é mal? E que ele pode, portanto, reverter a sua atitude enquanto classe e salvar o capitalista das perversidades que ele tem amplificado. O bom capitalista é aquele que mais acumula de forma mais eficiente o capital. Esse é o bom capitalista. É o cara que consegue manter capitalista, aquele que sabe tratar com a sua classe trabalhadora, que sabe explorar a sua classe trabalhadora, que sabe administrar seus recursos, que sabe lidar, e aí temos Jorge Soros e muito mais, entre a relação capital financeiro e capital produtivo. Esse é o bom capitalista. É o cara que sabe inovar, é o Bill Gates que sabe encontrar uma forma de amplificar a produção de tecnologia e de mercadorias novas para manter a relação produção-consumo, que está inovando cada vez mais toda a tecnologia que a gente usa. Esse é o bom capitalista. Para ele se manter capitalista, ele deixa de ser bom capitalista e vai virar um mau trabalhador. Está claro? Como não tem alternativa? O bom capitalista é aquele que sabe operacionalizar com mais eficácia as leis gerais, entre muitas que eu não citei, mas essas que eu citei, da própria reprodução da ordem. Qual é o melhor capitalista? Aquele que melhor extrai mais-valia da classe trabalhadora e melhor reinveste essa mais-valia para produzir mais mais-valia. Ó, tem uma imagem que eu uso muito na sala de aula, no primeiro período também, que vem de um economista clássico, mas que Marx cita, que é um movimento em espiral. O capitalismo é um movimento em espiral. É crescer e crescer e crescer. Assim, Marx fala em outra linguagem. Se hoje 100 é a lucratividade alcançada, que era o ponto de chegada, se transforma no ponto de partida para o próximo movimento. Se era 100, eu tenho que passar para 120. 120 era o ponto de chegada, se transforma em ponto de partida, tem que chegar a 140. Ó, esse é o movimento. Esse é imposto pela própria ordem. É assim que o capitalismo manteve até hoje, depois da crise. As contradições, como transforma isso numa harmonia infinita. É contraditório o tempo todo. Mas o bom capitalista é aquele que sabe lidar com as contradições e manter esse fluxo acumulativo expansivo do capital. O mau capitalista é aquele que vai negar a teoria do valor do trabalho, é aquele que vai negar a necessidade do reinvestimento, ampliando o seu capital e queimando o seu capital de giro em fundo de consumo. É aquele que vai pagar mais do que o mercado de trabalho paga para a classe trabalhadora e, portanto, vai extrair menos mais-valia, porque ele acha que é justo o ser humano poder ter uma casinha decente, o filho poder ter uma escola decente. E a sua força de trabalho vai ficar com uma parcela maior da produção da riqueza e sua lucratividade vai reduzir. E sua mercadoria, portanto, que vai para o mercado, vai ser um preço superior àquilo que seus concorrentes têm, ele vai à falência, vai perder mercado. Esse é o mau capitalista. É o que pensa no ser humano, é que não pensa no reinvestimento de uma forma eficaz. Esse é o mau capitalista. Então veja, não é uma questão moral, é uma imposição da própria ordem historicamente constituída com todas as alienações que vivemos. Não estou dizendo que é uma ordem
história para desenvolver as suas produtivas, cheio de contradições e que coloca a ordem e, vamos dizer, a necessidade da sua superação. Não esqueçamos que a história da humanidade é processo. Nós já passamos de situações de crise e de inviabilidades em épocas primitivas, enfrentamos problemas naturais muito mais sérios do que o problema social que enfrentamos hoje, já que os naturais estão muito mais dominados pelo próprio conhecimento humano em todas as eras pretéritas da sociedade humana. A questão é social. Não é mais da relação homem-natureza para que todos possamos viver em igualdade plena e liberdade plena. Então veja, essa questão da incontrolabilidade é um ponto nodal para discutir a relação com a esfera da política, se a gente quiser chamar assim, com a esfera do Estado. Novamente, gosto de deixar bem claro, apesar do tempo, nem sempre a gente consegue, né, deixar claro o suficiente. A incontrolabilidade não é uma categoria que foi inventada para justificar o capitalismo da crise. Ele é incontrolável desde a sua origem. Ele não tem limites em si mesmo, porque a riqueza em si mesmo é que é a sua força motriz. Não é o ser humano, não é a natureza, não é a relação das necessidades humanas, não é a definição de prioridades. Ele vai produzir bomba atômica e deixa a gente morrer por falta de arroz em outro lugar no mundo. Então veja, a incontrolabilidade, vai dizer Messado, foi um dos elementos impulsionadores da grandeza e do poder dessa ordem, que foi na transição do feudalismo, eliminando todas as restrições da autossuficiência, da economia natural, dos limites nacionais, das feiras locais. Veja, o capital, desde a sua origem, essa forma de produção de riqueza, desde a sua origem foi mundial. Não é só agora com a globalização que diz que ele se internacionalizou. Ele, da sua origem, foi quebrando fronteiras de feudos, foi quebrando fronteiras de regiões, de nações e de continentes. Veja as grandes navegações, a origem do capitalismo comercial para o amadurecimento mercantil para chegar na industrialização. Foi buscando. Não há barreiras para o capital. No sentido daquelas barreiras que se interpõem a essa necessidade da acumulação, a gente pode ver no sentido universal do capitalismo e do indivíduo, da unidade, que também tem que obedecer às mesmas leis. O cara, hoje, no capitalismo em crise, está tendo que fazer fusão, está tendo que enxugar força de trabalho, está tendo que cada vez trazer mais tecnologia, ele está fazendo tudo que aquela lei geral impõe a ele. Ele não está escolhendo a hora de fazer, é necessário. Até destruir capital, como a gente vai ver depois na crise. A própria necessidade expansiva do capital implica um caráter de destrutividade que nós vamos abordar logo mais. Ele, para continuar expandindo riqueza, ele destrói riqueza. É um contrassenso da relação homem-natureza. Produz riqueza e tem que destruir, os homens estão morrendo de fome e de desemprego. É a contradição da própria origem do capital, mas é incontrolável, nesse sentido que eu queria fixar. O Messado vai dizer, ele sempre foi incontrolável. E nesse sentido, o período mais genuíno, no período já do seu início, gênese e desenvolvimento, isso foi o seu mérito. Isso funcionou e propulsionou a sua capacidade de dar conta da reprodução social de uma forma nunca vista. Mantido o mesmo processo, que implicou também na razão fundamental das crises, lembra? Aumentar a produção e diminuir a capacidade de consumo, não só pela diminuição do trabalho vivo, mas porque também o capital enfrenta, isso é uma das características da crise estrutural, um limite real, objetivo de capacidade de consumo humano. Você compra um carro, 2 carros, 3 carros. Você pode ter que a faixa da população, como estão fazendo hoje, para pessoas que não compravam carro, compra carro. O capital vai continuar produzindo carros. Vai ter uma hora, estou dando exemplo, no Brasil não é um bom exemplo, seria melhor ver na época da Fair State, nos Estados Unidos e na Europa. Chega num ponto, quem quer comprar carro, não quer mais comprar, quem pode melhor comprar carro, não quer mais comprar carro. Eu tenho 5 pessoas na família, para que eu quero 10 carros? Isso é um exemplo bem banal, de uma certa capacidade de consumo real que o ser humano tem, por mais que seja, vamos dizer, consumista e seja vítima da necessidade artificial que o capitalismo cria. Então veja, ele vai se desenvolvendo, a incontrolabilidade impulsionando o seu desenvolvimento, até chegar no
origem para o próprio sistema, a sua incontrolabilidade que não se detém em barreiras, impõe leis